Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Jéssica e esse é o canal Leitura Espírita, um canal onde a gente fala sobre os livros espíritas. Como vocês viram aí no título, hoje o vídeo é sobre Fabiano de Cristo. Um seguidor me pediu para trazer aqui sobre a vida de Fabiano de Cristo e, coincidentemente, ou não, a editora Lores tinha me enviado este livro aqui sobre Fabiano de Cristo, que é o livro Mergulhando no Mar de Amor, A Vida de Fabiano de Cristo, por César Soares dos Reis, da editora Lores. Então o vídeo de hoje vai ser todo embasado neste livro aqui. Eu posso até inclusive dizer que esse vídeo é um vídeo sobre Fabiano de Cristo, mas também já é uma resenha deste livro aqui. Então, se você quiser acompanhar a história deste homem que foi um grande discípulo de Francisco e de Jesus, continua aí assistindo o meu vídeo. Antes de tudo, já deixa seu like, que assim você me ajuda muito. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e me segue lá no Instagram se você tiver Instagram, que é @leitura.espírita. Fabiano de Cristo transformou a sua vida e também a vida de milhares de pessoas. É um grande exemplo de fé, de esperança, de transformação. Mas, antes de entrar na história de Fabiano de Cristo, quero contar para vocês algumas coisas curiosas que aconteceram com o autor durante a escrita deste livro. César Soares dos Reis nos diz que 3 coisas o levaram a escrever este livro. A primeira é que ele trabalha no lar Fabiano de Cristo e, naturalmente, ele ficou interessado na vida de Fabiano de Cristo. A segunda foram seus amigos José e Flávio. José deu a Carlos uma cópia de Eco Sonoro. Flávio deu a Carlos uma cópia do seu trabalho sobre a vida de Fabiano de Cristo. E assim, gente, Carlos não tinha falado nada com eles. Eles deram isso para Carlos assim, do nada. Começaram a acontecer algumas coisas com o autor desse livro. Ele diz que parecia que na mente dele é como se alguém fotografasse uma cena e gravasse na memória de Carlos. Ele também diz que à noite, quando seus familiares já tinham ido dormir, abria na mente dele uma espécie de tela e ele via uma cena. E mais do que ver, ele sentia o cheiro, ele conseguia ver, ouvir o pensamento das pessoas que estavam participando da cena. Ele sentia dor, frio, calor, enjoo, ele sentia tudo o que estava acontecendo na cena. Então ele estava ali na noite, sentado em frente ao seu computador e via esses flashes de cena na mente dele. Então ele escrevia tudo o que ele estava vendo na sua mente. Eu vou ler para vocês aqui um pedaço sobre isso. Olha só, ele fala assim: a primeira cena foi aquela que no livro se denominou O Tropeiro. Aqui tem um capítulo que chama O Tropeiro. Parecia uma etapa de treinamento para mim mesmo. Eu entrava e saía do telão admirado. Quando entrava, sentia o prazer de estar sem camisa, todo molhado, encostado numa árvore num dia quente na montanha. Ouvi os animais batendo com as patas no chão, o zumbido das abelhas. Quando saía, estava na sala da minha casa. Assim fui treinando. Escrevia febrilmente para não perder as cenas, embora soubesse que elas estavam gravadas dentro de mim. Todo o livro foi escrito dessa maneira. E a terceira razão do porquê ele escreveu esse livro foi porque ele queria muito escrever esse livro. Carlos também conta pra gente uma outra curiosidade. Ele fala que ele escrevia ali no seu computador muitas referências, muitas citações, ele escrevia sobre muitos fatos históricos que ele não conhecia porque ele foi péssimo em história. Então, muitas coisas que ele escreveu ele nem conhecia, mas após a escrita ele ia lá conferir as informações nos livros, conferir se estavam corretas. Ele disse que tem algumas diferenças do que está na história, mas que ele deixou as informações assim mesmo, porque são informações que não eram essenciais ao entendimento e também não desvirtuavam as fontes históricas. Interessante, né, gente? Como o autor desenvolveu esse livro. Agora que a gente sabe como essas informações chegaram aqui para nós, leitores, vamos lá conhecer a história de Fabiano de Cristo. Ai, gente, tá um batuque aqui. Espiritualidade, me ajuda aí, faz os pedreiros ir lá tomar um lanchinho. Fabiano de Cristo, no início dessa história, ainda não tem esse nome de Fabiano de Cristo. Ele se chamava João Barbosa, nasceu em Soengas, em Portugal, no dia 8 de fevereiro de 1676. Ele morava em uma casa simples de 2 cômodos,
com sua mãe, seu pai e suas 5 irmãs. João era o único menino dos filhos e por isso ele era olhado com grande esperança pela família. João seguia seu pai em tudo, enquanto suas irmãs ficavam ali lidando com as coisas de casa. Embora João gostasse de brincar, ele não tinha tempo nem oportunidade para brincar. Ele trabalhava de sol a sol, dormia muito cedo e acordava muito cedo. Aos domingos a família ia na igreja e depois João passava uma parte do domingo preparando as ferramentas para a semana que iria começar. Gente, tive que tirar um pouco aqui o meu celular porque deu armazenamento cheio, então pode ser que tenha mudado aí um pouco o quadro, né? Porque eu tirei meu celular do tripé e coloquei de novo. Então mudou um pouquinho. Vou continuar gravando o vídeo aqui enquanto os pedreiros deram uma pausa. Tomara que a espiritualidade tenha me ouvido e eles foram tomar um lanchinho. Quando João era criança, ele ficava admirando a natureza. Ele via Deus na natureza. Quando um vento batia no seu rosto, ou quando um vento vinha assim nas árvores, na plantação, João dizia que era Deus visitando a sua obra. Olha que coisa linda, né, gente? Para uma criança pensar. Na aldeia que João morava, ninguém sabia ler. Só o padre. E o padre ficava ali lendo e João ficava admirando o padre lendo um livro. Até que um dia João tomou coragem e pediu ao padre para que o ensinasse a ler. O padre ficou admirado de ver um rapazinho pedindo para aprender a ler. E aí ele fala assim, olha, eu só vou te ensinar se o seu pai deixar. Seu Barbosa, como era chamado o pai de João, ele tinha grandes esperanças no filho, né? Porque era o único filho homem e a família era muito pobre. Então, quem sabe aquele menino não iria trazer coisas boas para a família. Então, seu Barbosa permite que João aprenda a ler e aí João começa então as suas lições de leitura e rapidamente ele aprendeu a ler. Com isso, a aldeia foi ficando pequena para João. Então seu pai consegue para ele um trabalho no porto. Então João vai para o porto e foi bem difícil para ele, né, despedir da sua família, porque ele sempre cresceu ali com a família, sempre muito unido, trabalhando, e agora ele ia trabalhar em um local longe da família, que ele não veria sua família. Em seu novo emprego, João vai lidar com os produtos que chegavam ali no cais, então ele fazia contas, fazia anotações, e ele dormia, gente, dentro do armazém, num saco ali disponível. Esse armazém era escuro e frio, e João passava grande parte do seu dia dentro do armazém. Ali também ele ouvia as histórias sobre as viagens no mar, sobre sereias, sobre peixes grandes que engoliam embarcações inteiras. Mas ele gostava mesmo era das histórias sobre o Brasil, que tinha índios, tinha papagaios falantes, tinha sol o ano inteiro, árvores gigantes. Diziam que o Brasil era tão grande que ele nem tinha fim. Ninguém sabia onde o Brasil começava, nem onde o Brasil terminava. Nas noites frias que João passava ali dentro do armazém, ele só ficava sonhando com o sol quente, o sol dourado. Ele não gostava de ficar dentro daquele armazém escuro e frio. Então ele começou a sonhar com os dias no Brasil, com uma viagem para o Brasil. Ele queria ver os ventos e o sol brasileiro. João nesse trabalho já ganhava um dinheirinho, então ele mandava uma parte para sua família e ficava com outra parte. Mas João não era de gastar. Gente, ele não gastava com nada. Após algum tempo, João já era um homem do porto. Ele já tinha ali se acostumado com o seu trabalho, já era um homem de negócios, acostumado às vendas, exportações, despachos, trato com as fazendas e mercadorias. Também já tinha escutado tantas histórias sobre as colônias que até parecia que ele já conhecia algumas. Mas o Brasil continuava ali como um imã a atrair João. Sendo assim, pensando no Brasil, João juntou suas economias, convenceu ali os seus patrões de que era um bom negócio o negócio no Brasil e partiu de Portugal para o Brasil com 2 sócios. E João, como era uma pessoa que admirava a natureza, jamais esqueceria o dia que ele avistou as terras brasileiras e o respeito que ele sentiu pela natureza. Ele ficou encantado com a luz, com as cores. Ele chegou na cidade de São Sebastião, no Rio de Janeiro, mas foi só uma passagem porque ele logo foi para o seu destino final, que era Paraty. O que João e seus sócios pretendiam ter era um negócio de importação e exportação. Como João já estava ali familiarizado com aquilo, ele conhecia muito bem. Então, João e seus sócios traziam de Portugal
e outros países alimentos com grande durabilidade, linhas, roupas, artigos de couro. Assim, eles conseguiriam vencer muitos dias de viagens até as minas, onde eles trocariam os artigos e os alimentos pelo ouro. E aí, gente, nesse momento, o autor relata como era o caminho de Paraty, e assim, para mim foi bem difícil ler essas coisas, né, porque ele relata ali como eram os escravizados, os negros, os índios, e assim, era muita crueldade, foi horrível, né? Então foi muito difícil ler essa parte, porque negros e índios estavam ali com pás, picaretas, né? Eles trabalhavam nos rios e em barrancos, e os senhores ficavam ali com varas, com chicotes, gritando com eles. Então tinha muita tortura, muita crueldade, tudo assim, pela cobiça, né? Pelo ouro. Então essa parte foi bem difícil de ler. E assim, como naquele ambiente não havia alimentos, não haviam roupas, então muitos negociantes, como o negócio que João agora iria trabalhar, muitas vezes eles enriqueciam mais que os próprios senhores que estavam pegando ouro. Então, rapidamente, João e seus sócios conseguiram alugar um galpão, né, que virou um armazém, e eles iam até as minas, né? João e seus sócios, não os três juntos, eles iam em várias minas diferentes, e João era guiado por um velho índio que conhecia tudo da mata, né? Ele também conhecia os segredos das plantas, de xaropes, remédios, e João aprendeu muita coisa com esse velho índio. Na subida até as minas, eles dormiam dentro de grutas, eles dormiam embaixo de árvores. Mas João, ele não suportava a crueldade que ele via nas faisqueiras, faisqueiras que chama esses lugares onde são tirados o ouro, né, as minas. Então, rapidamente, ele chegava na faisqueira, fazia o negócio, vendia, porque ele queria sair dali rapidamente. Ele não aguentava ver o que ele via. E essas viagens subindo para as minas duravam cerca de 30 dias a subida e 20 dias a descida. E João fazia de 4 a 5 viagens dessas no ano. E João, como ele sentia muito horror ao que ele via nas minas, ele convenceu seus sócios de que seria melhor ele ficar no armazém, enquanto seus sócios iriam até as faisqueiras. O que os seus sócios concordaram, porque afinal de contas João era mais preparado realmente para lidar com as mercadorias, com a parte administrativa, com a parte financeira, porque ele já tinha experiência. Então, depois de descer as minas de São Paulo e Rio de Janeiro, João finalmente se estabilizou ali no armazém. Isso era 1704, João estava ali com 28 anos de idade. E João ficou bem conhecido ali na região, porque ele era um homem bom, ele era um homem honesto, então ele preparava a viagem dos seus sócios, ele cuidava das embarcações que chegavam, das mercadorias, correspondia com um sócio que ficou em Portugal, também fazia encomendas com outros navios que voltavam da Europa. E nessa época, João começava a se modificar. Ele não era mais aquele jovem adolescente sonhador do porto. João tinha o dinheiro do mundo, mas não era um homem do mundo. Ele observava as pessoas famintas, ele lembrava da crueldade que tinha nas faisqueiras, ele lembrava da violência, então ele passava muito tempo refletindo sobre essas coisas, sobre o sentido da vida, o sentido de viver. E um dia, sentado na beira da praia, João começou até a achar que ele estava ficando louco, porque uma voz falava com ele. E a voz falava assim, vou ler para vocês aqui. Tanta degradação, tanta miséria no meio de tanto ouro. Isso não diz nada ao seu coração? Bastava cocorar-se na beira da praia, sentir o prazer do vento secando seus cabelos, observar as gaivotas brancas planando no céu e pronto. Primeiro aquela sensação de bem-estar, depois a pergunta incômoda. Isso não diz nada ao seu coração? À medida que o tempo passava, o sobressalto daquela pergunta diminuía. Era como se ele se acostumasse, já sabia que a pergunta viria pulsando lá no fundo de sua alma. E começou a desejar dar-lhe uma resposta. Seu coração gostava dos cheiros da floresta, da espuma do mar, gostava sobretudo do vento, o carro de Deus, como acreditava desde Soengas na meninice. Ainda lembrava da sensação dos pés que se afundavam na neve. Não era muito diferente agora. Aqui havia o sol quente, o mar luminoso, pássaros de todas as cores e matas densas, cheias de perfumes. Mas a sensação não era muito diferente, e a voz lhe era cada vez mais íntima, mais familiar. Isso não diz nada ao seu coração?
Bom, João nessa época já prosperava nos negócios, ele tinha cada vez mais dinheiro, cada vez mais clientes e continuou enviando ali sempre uma parte para sua família em Soengas, em Portugal. Até que João faz a primeira visita a um convento. Em 1704, chega um navio com encomendas para João, só que ele recebe a notícia de que o navio havia chegado danificado. E João ficou preocupado porque haviam muitas encomendas que poderiam estragar. Então João teve que fazer essa viagem até onde estava esse navio, que era na cidade de São Sebastião. Chegando lá, ele conseguiu resolver tudo, mas ele teria que ficar 2 dias na cidade e não tinha como ele ir embora antes, então ele aproveitou para passear na cidade, conhecer a cidade. E ele foi andando, subindo os morros, né? Ele estava acostumado a subir já para as pesqueiras, então ele andava rapidamente, subindo os morros, até que ele se viu de frente ao convento. E ele ficou ali observando o que estava acontecendo, né? O movimento que estava acontecendo, até que 2 religiosos viram João parado ali e se aproximaram dele. E Frei Amadeu se aproximou de João, já abrindo os braços para dar um abraço, como se já conhecesse João, como se fosse um velho amigo. E João não sabe explicar o que aconteceu ali. Ele não tinha planejado nada daquilo. Sabe o que aconteceu? Ele não tinha planejado nada daquilo, mas quando viu, ele já tinha falado. E sabe o que ele falou? Ele disse ao frei que gostaria de entrar para o convento. E aí os 2 religiosos que estavam ali ficaram surpresos, né? Porque aquele jovem estava falando que queria entrar ao convento assim, de repente. E aí eles falaram que eles não tinham esse poder de admitir uma nova pessoa, mas que ele poderia falar com o provincial, mas ele no momento estava viajando, ele estava em visita ao convento Bernardino de Sena. E aí João falou que não tinha problema, porque o caminho de volta ele passaria lá, que fica em Angra. E aí eles convidam João para dar uma volta ali dentro do convento. E João, gente, sente muita paz, sente muita harmonia dentro do convento. Quando João foi voltando, quando João foi descendo o morro, né, na hora de ir embora, ele estava se sentindo muito feliz, muito alegre, e assim ele sentia que finalmente a sua vida estava resolvida. Quando João chega em Paraty, ele já chama seus sócios para conversar, para eles finalizarem o negócio. E os sócios, eles não poderiam continuar sem João, então eles finalizam esse negócio deles e eles dividem ali todo o dinheiro, dividem as contas, né? E João tinha bastante dinheiro. Então ele doa uma grande parte para sua família, ele doa também outra parte para os templos da vila e de locais próximos e parte rumo atrás do provincial, em Angra, São Bernardino de Sena. E uma coisa curiosa que a gente vê nessa história é que João nem sabia se ele seria aceito, mas ele já tinha fechado seu negócio, já estava ali desfazendo dos seus bens, mas ele tinha certeza, gente, que iria dar certo. Ele tinha certeza do seu caminho. E João então encontra o provincial, e o provincial já era um homem experiente, que conseguia ler as intenções reais das pessoas, né, as suas vaidades, as suas falsidades. E ele logo se encantou por João, porque ele via em João um homem puro, um homem limpo, uma espécie de força da natureza. Os gestos de João eram calmos, então logo o provincial se encantou por João. Então ele fala para João que ele precisava de um tempo para sindicâncias, e nesse tempo João foi desfazendo do resto de seus bens, né? Ele enviou uma parte para o convento de Angra, que estava precisando de reformas, enviou mais recursos para Portugal, ajudou necessitados, até que finalmente chegou a resposta que João tanto esperava, de que ele finalmente poderia se apresentar ao convento em Angra, ao convento Bernardino de Sena, que eles estavam esperando João, e ele foi todo feliz. Ele gastou o seu último recurso com essa embarcação para ir até o convento, e todo mundo que estava na mesma embarcação olhava para João, uns admirados, pensando assim, que homem doido, né? Ele era cheio de dinheiro, doou tudo e está indo entrar num convento. E outros já o consideravam santo pelas coisas que ele fazia ali em Paraty, porque ele ajudou muitas pessoas. Então, em 8 de novembro de 1704, aos 28 anos de idade, João chegou ao convento Bernardino de Sena, muito feliz, sentindo que estava onde deveria estar.
João é recebido pelo porteiro naquele momento e a gente fica sabendo que o porteiro tinha funções bem importantes em um convento. E ele conta como é estar ali num convento. Ele fala que é como participar de uma grande família. E João não poderia ser um sacerdote, porque um sacerdote precisava de estudos superiores e a sua idade também não permitia o sacerdócio. Nessa condição, lhe cabia tarefas modestas como lavar o chão, cozinhar, limpar o salão, varrer, e João, ele não se importava com isso, ele achava que fazia parte da sua aprendizagem. Ele fazia todas as tarefas, qualquer tarefa, muito feliz. Mas ali todos viviam com tanta simplicidade que não se sentia de fato essa diferença entre quem era sacerdote e quem não era. Todos viviam ali como se fosse uma família, como irmãos mesmo. Eu achei muito interessante quando o autor traz pra gente, de que o trabalho era sagrado. E por isso o trabalho deveria ser executado em silêncio. Então a maior parte do convento tinha várias partes que o silêncio predominava. Todos deveriam fazer silêncio. E não somente o silêncio externo, mas também o silêncio interno. Os irmãos deveriam aprender a calar os pensamentos infelizes, os pensamentos impuros, as preocupações mundanas, e praticar o evangelho, praticar a boa nova de Jesus era o supremo objetivo da ordem franciscana. Gente, achei isso essa parte do silêncio bem interessante, Tô pensando até em praticar também, na hora do trabalho, silêncio, sem pensar em coisas mundanas, em preocupações, sem pensar coisas ruins. Isso, gente, nos ajuda muito. A prática do silêncio faz a gente dar um pulinho da nossa evolução lá na frente. Quando João entra no convento, informam para ele que ele deveria passar 3 dias em recolhimento total, em silêncio, em reflexão. Então João vai pro quarto dele, que só tinha cama de madeira e um buraco ali no chão para ele fazer as necessidades fisiológicas. E aí João senta na cama e fica refletindo muito, e ele reflete principalmente sobre a história de Zaqueu, que era uma história que ele gostava muito. E eu também amo. E ali no quarto, com as suas reflexões, João não sente sede nem sente fome, e ele tem alguns sonhos recorrentes. Até que ele começa a ver uma névoa densa e branca aparecendo. E aí ele vê o teto se abrindo e vê um túnel. E aí ele começa a enxergar várias figuras. E aí ele vê um sorriso. E era um sorriso tão pacífico. Sabe quem era? Era Francisco sorrindo para João. Francisco e João então entram nesse túnel e chegam até uma sala onde haviam muitas pessoas que o saudaram. E sabe quem estava lá? Ismael. Ismael faz um discurso durante muito tempo. Eu não vou falar com detalhes sobre o discurso de Ismael, porque esse vídeo aqui já vai ficar grande, Mas o discurso tá aqui, neste livro, Mergulhando no Mar de Amor, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Então, aqui tem o discurso de Ismael. Ismael faz um discurso. João fica ali durante algum tempo, até que ele acorda ouvindo o barulho da maçaneta. Que era o guardião do convento, que assim que abriu a porta, pergunta para João: você não comeu nem bebeu nada nesses 3 dias? E João fica ali sem saber o que responder, como responder, porque ele nem viu o tempo passando. E assim os meses foram passando. João amava essa sua nova vida, ele aprendia sobre os textos evangélicos com muita facilidade. Ele gostava de todas as tarefas que ele fazia, por mais duras que fossem. E João, ele também gostava de trabalhar na enfermaria, porque ele aprendeu muita coisa com aquele velho índio que eu falei para vocês, que o guiava durante o caminho lá nas faisqueiras. Então ele sabia muito sobre remédios, sobre xaropes. Então os pacientes que João tratava logo se recuperavam, porque além desse conhecimento, tinha uma coisa que talvez seja muito mais importante, que é o amor com que ele fazia as tarefas que ele fazia. Então o amor que ele colocava nessa tarefa de cura ajudava os seus pacientes a curarem rápido. Então logo aí João começou a ganhar uma fama de que ele tinha mãos mágicas. Mas João não se destacou somente na enfermaria, ele também se destacou como porteiro, porque o porteiro tinha que lidar com muitas coisas que João lidava antes no seu trabalho antigo. Ele tinha que atender pessoas pedindo ajuda, mas também pessoas querendo brigar. Muitos escravos fugiam e iam pedir ajuda no convento, mas depois os senhores de escravo iam lá reclamar o seu escravo, e aí João tinha que saber como lidar com aquele senhor e outras pessoas também
que apareciam ali. Então João já estava habituado a tudo isso. E aí João, ele tinha uma grande intuição, ele conseguia ver a real intenção da pessoa que estava ali, sobre o que ela estava pedindo, se era verdade ou não. E ele também tinha muito tato com as pessoas, então ele sabia o que falar e como falar em todos os momentos. A presença de João também fazia com que todos ali do convento se sentissem muito felizes, se sentissem mais jovens. João tinha muito amor no seu olhar, no seu sorriso, então todos gostavam de estar perto de João. No dia 12 de novembro de 1705, acontece a cerimônia de consagração de João. Ele estava com 30 anos de idade. Nessa cerimônia, João renascia como um novo homem. E como novo homem, ele também precisava de um novo nome. Foi daí que João Barbosa começou a se chamar então Fabiano de Cristo. No final... Gente, eu chutei o tripé. Aí mudou de novo a configuração. É assim, chutei a parada aqui. No final do ano de 1705, Fabiano, que agora João é Fabiano, ele recebe uma ordem para deixar o convento de Angra dos Reis e ir para a cidade de São Sebastião. Quando Fabiano estava ali preparando para ir para o outro convento, chega aquele velho amigo dele, o velho índio, que o ajudou muitas vezes nas faisqueiras, com quem João aprendeu muitas coisas. E aí, o velho índio vai contar pra gente o que ele passou, gente. E é outra, assim, coisa muito difícil de ler, sabe? Porque os índios sofreram muito. Imagina só, gente, eles viviam felizes, alegres, e de repente chegam homens fazendo cada maldade, com eles. Então, essa parte da história dói, viu, gente? Quando a gente pensa nos índios, nos negros, Mas aí chega, então, o velho índio pedindo ajuda de Fabiano, e Fabiano, é claro, que ajudou o velho índio. E aí Fabiano conta pra ele que ele estava se mudando, para outra cidade, que o velho índio poderia ir com ele, seria até inclusive melhor se ele fosse. E aí o velho índio concorda. Fabiano e esse velho índio, eles tinham ligações de outras encarnações, eram espíritos já conhecidos. No novo lugar, Fabiano é recebido, assim que ele chega, por aquele frei que a gente viu lá no início da história, o Frei Amadeu e o Frei Rogério. Esses três espíritos também já tinham ligações de outras encarnações, eles já tinham vivido e passado por muitas coisas juntos. Assim que Fabiano chega nesse novo convento, é lógico que já colocam ele na portaria, porque a fama dele já tinha chegado lá nesse convento. Mas Fabiano também fazia trabalhos na enfermaria, porque no ano de 1710 chegaram muitos feridos no convento por causa das coisas que estavam acontecendo no Brasil naquela época. E piorou no ano seguinte. Assim, então, o povo chamava Fabiano de pai dos pobres. Todos o amavam. Os pobres, os ricos, as mulheres, os índios, os escravos. A fama de milagreiro de Fabiano se espalhava cada vez mais. Fabiano de Cristo viveu uma parte da sua vida sentindo muitas dores nas pernas. No ano de 1716 apareceu um calo no joelho de Fabiano que doía muito e as suas pernas viviam inchadas, abriam feridas gigantes, que eram bem doloridas. Fabiano mal podia andar, ele enrolava as suas duas pernas com vários panos, para não sair também o cheiro, porque vinha muito mau cheiro das suas pernas. E Fabiano conviveu com essas dores nas pernas desde 1716 até o ano de seu desencarne, que foi 1747, sem nunca reclamar das suas dores. Seu desencarne aconteceu no dia 17 de outubro de 1747. Ele desencarnou com 71 anos de idade, sendo 43 anos de vida religiosa. E a notícia do seu desencarne se espalhou rapidamente. Todo o povo do Rio de Janeiro quis ir prestar as últimas homenagens. Pessoas chegavam também de outras regiões, todos querendo homenagear Fabiano de Cristo. O próprio governador da época, que era Gomes Freire de Andrade, foi prestar as homenagens a Fabiano, porque Fabiano também tinha ajudado o governador, então ele tinha sido beneficiado também por Fabiano. Os escravos, os índios, comerciantes, crianças, mulheres, idosos com dificuldade de andar, todos foram prestar as suas homenagens. A cidade nunca tinha visto uma romaria tão grande como essa antes. E uma coisa que surpreendeu a todos é que o corpo de Fabiano continuava normal.
não ficou rígido nem pálido, ao contrário, do corpo de Fabiano exalava um perfume. Então muitas pessoas foram para ver isso também, inclusive o governador, ele voltou de novo para ver isso. Ele foi, né, no dia e depois voltou mais tarde para ver o que estava acontecendo. E aqui neste livro também conta pra gente o lado espiritual de quando Fabiano de Cristo desencarnou. O livro conta pra gente que algumas horas antes do desencarne de Fabiano já tinha ali uma pleiade de espíritos luminosos esperando o momento de receber Fabiano de Cristo. E o espírito que estava à frente dessa pleiade de espíritos era Francisco, e foi ele quem cortou o cordão de prata de Fabiano de Cristo. Quando Fabiano de Cristo acorda no mundo espiritual, ele acorda muito feliz de ver todos aqueles espíritos ali com ele. Ele reencontra os seus amigos que já tinham desencarnado antes dele, né? Como o Frei Amadeu e o Frei Rogério. E em um dado momento se aproxima de Fabiano um espírito luminoso que chega ali e beija os seus pés. Naquele momento, as pernas de Fabiano... Ai, fiquei emocionada. E aí passa um tempo, as pernas de Fabiano são curadas. E aí Fabiano levanta o rosto daquele espírito que tá ali beijando seus pés. E é o velho índio. E quando... Tô emocionada, gente. Quando Fabiano reconhece que é o velho índio, ele fala assim: se nada mais de bom me ocorresse, só este reencontro já teria justificado toda a minha existência. Olha só, gente. Não muito tempo depois do seu retorno à pátria espiritual, Fabiano organizou uma casa transitória que recebia espíritos que chegavam no plano espiritual com muitas dificuldades, né, devido à vida que levaram. E com o tempo essa casa foi ganhando notoriedade e ganhou o nome de Casa Transitória de Fabiano. O autor também nos conta que Ismael, o anjo guardião do Brasil, escolheu Fabiano como um dos espíritos que devem colaborar para o lançamento das bases de uma nova era no Brasil. O livro fala com mais detalhes sobre isso, sobre o discurso de Ismael, né? Tem mais coisas, mas esse vídeo já está muito grande. Então, se vocês quiserem ler tudo o que Ismael fala aqui com Fabiano, tá aqui dentro desse livro. Mas se vocês quiserem saber, eu posso também trazer um vídeo separado só sobre isso depois. Bom, gente, eu trouxe muitas informações para vocês sobre a vida de Fabiano. O vídeo deve ter ficado grande. Me desculpem por isso, mas é porque são informações importantes. E olha que eu não contei tudo, gente. Aqui nesse livro tem, muito mais detalhes sobre a vida de Fabiano. Então, quem quiser saber mais, indico muito comprarem esse livro. Vou deixar aqui o link para vocês, quem quiser adquirir o livro. Bom, Fabiano de Cristo é uma inspiração gigante para todos nós, né? De reforma íntima, de como amar as pessoas, como ser realmente um discípulo de Jesus. Eu amei conhecer a história de Fabiano. O livro tem uma escrita muito tranquila de ler, traz fotos também, como vocês foram vendo aí durante o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui embaixo se vocês já conheciam a história de Fabiano de Cristo. Muito obrigada, editora Lorenz, pelo livro. Muito obrigada a todos vocês que assistem aos meus vídeos, que deixam seus likes, comentários, compartilham, que estão aqui comigo. Muito obrigada e eu espero vocês então no meu próximo vídeo. Até mais!